Nós falamos então, nas conversas passadas, sobre regimes que eram autoritários, sobre regimes que eram ditatoriais, né? Enfim, sobre os regimes fascistas e nazistas. Portanto, nós discutimos como foi que o fascismo foi implementado na Itália, né, sobre a liderança de Benito Mussolini, e nós falamos também sobre como é que o nazismo foi construído na Alemanha, principalmente sob a liderança de Adolf Hitler. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre um terceiro regime nazifascista, né? Ou seja, um regime que tem todas as características de fascismo, todas as características de nazismo, enfim, um regime político que também, assim como os outros anteriores, eram autoritários, né? Que tinham como principal característica a eliminação do outro, a eliminação dos seus opositores, utilizando, portanto, do seu poder político e econômico. Portanto, nós vamos conversar agora sobre o franquismo que ocorreu na Espanha. Então, o franquismo foi um regime político de caráter autoritário, de caráter ditatorial, que ocorreu na Espanha entre 1939 e 1976. Mas como foi que esse regime ele foi construído? Então é nessa conversa que nós vamos falar também a respeito de como é que a Itália e a Alemanha contribuíram para que esse regime fosse avassalador na Espanha, e também, de igual modo, como foi que os Estados Unidos contribuíram para, digamos assim, como foi que os Estados Unidos contribuíram para que esse regime ganhasse força, não é? Na década de 30, a Espanha, portanto, passava por uma grande guerra civil, né? Estima-se, por exemplo, que nesse período, que nesse conflito, cerca de 1 milhão de pessoas tenham perdido suas vidas. Os combates em território espanhol, portanto, só chegaram ao fim em 1939, marcando, portanto, a vitória de um grupo de caráter nacionalista que acabou colocando no poder exatamente a pessoa que dá nome a esse regime, o regime franquismo, portanto, colocando no poder um homem chamado de Francisco Franco. Tranquilo até aí? Mas assim que se encerrou a guerra civil no território da Espanha, que teve dando início, portanto, a um conflito, um dos maiores conflitos intercontinentais do século XX, né, a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, assim que se encerrou a Guerra Civil Espanhola, nós vamos testemunhar, né, o início de um dos maiores conflitos intercontinentais do século XX, que durou de 1939 a 1945, que é, portanto, a Segunda Guerra Mundial. Francisco Franco, portanto, recebe o apoio, e aí onde vai entrar a Itália, e aí onde vai entrar a Alemanha nessa construção do franquismo na Espanha, né? Então, Francisco Franco acabou recebendo o apoio de dois países, Itália e Alemanha, durante a Guerra Civil Espanhola. E nesse apoio que ele recebeu, ele tinha que retribuir. E como é que Francisco Franco acabou retribuindo esse apoio que recebeu desses dois países? Ele acabou ajudando, apoiando esses regimes fascistas que acabavam integrando um dos grupos durante a guerra. Então, como é que Francisco Franco ajuda, retribui o poder que recebeu, o apoio que recebeu durante a Guerra Civil Espanhola de Itália e de Alemanha? Integrando, né, esses grupos fascistas, né, tanto da Itália como da Alemanha. Itália conhecida mais como fascismo e a Alemanha mais conhecida como nazismo, mas todos eles são regimes ditatoriais. Então, o franquismo ele se manteve vivo e também se manteve forte, mesmo com a derrota de outros países de caráter nazifascistas, né? Mesmo com a derrota de outros países na Segunda Guerra Mundial, como é o caso da Itália e também como é o caso da Alemanha. Ele chegou, né, a ser condenado. Quem chegou a ser condenado? O franquismo, né, o regime de Francisco Franco, regime fascista, regime ditatorial. Ele chegou a ser condenado por regimes
por tribunais, aliás, que julgaram essas ditaduras após o término do conflito intercontinental. Ou seja, o franquismo foi julgado por tribunais logo após que findou a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo assim, ele se manteve firme, se manteve forte através do poder do Francisco Franco. E a partir daí foram décadas e décadas de dominação, foram décadas e décadas de expoliação, né? Foram décadas de total domínio do regime franquista na Espanha. Tranquilo? Mas no que é que consistia esse regime, não é? Qual é a semelhança com o regime fascista? Qual é a semelhança com o regime nazista na Itália e na Alemanha, respectivamente? Então, o franquismo ele era baseado na ditadura do líder, que dava nome ao regime, como nós já dissemos, e tinha como principal característica uma forte repressão, ou seja, como principal característica uma forte perseguição a todos aqueles que não concordavam com esse regime. As bases do regime franquista, portanto, ela era apoiada pelo catolicismo e tinha como fundamento também uma crítica ao comunismo. Mas, apesar da afinidade com o capitalismo e do polo ideológico liderado pelos Estados Unidos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, que marcou, portanto, a Guerra Fria, a política econômica e a incompetência administrativa, a competência governamental, né, do ditador Francisco Franco fizeram com que a Espanha, né, cessasse economicamente. Ou seja, apesar de todo o apoio, apesar de todo o aparato ideológico de Itália, de Alemanha e de todo o apoio econômico dos Estados Unidos, né, a Espanha parou de crescer. Por quê? Porque tinha, né, Francisco Franco tinha uma incompetência para gerir o país, né? Então a Espanha acabou parando de crescer. Mas o regime ele era mantido, né, por uma força radical que acabava eliminando todos aqueles que eram contra o regime franquista. Tá bom? O regime franquista ele é um governo personalista, ou seja, há um culto exagerado à figura do Francisco Franco, né? Uma adoração ao Francisco Franco. É isso que caracteriza sobremaneira os regimes ditatoriais, né? Essa questão de você ter um líder, né? Um líder político, né, de estimação, né? Isso acontecia muito fortemente com Benito Mussolini na Itália, isso aconteceu muito fortemente com Adolf Hitler na Alemanha e aconteceu também sobremaneira com o franquismo na Espanha. Não percam de vista essa característica dos regimes ditatoriais. A principal característica é, além de você aniquilar todos aqueles que pensam diferente de você, além de você aniquilar todos aqueles que são contra o seu regime, há também muito fortemente um culto à personalidade, ou seja, um culto ao líder, né? Essa personificação, não é? Que caracteriza os governos ditatoriais, né? De você ver aquele político como grande salvador da pátria, né? A gente testemunhou isso recentemente, em 2018, com as eleições de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil. E ainda hoje a gente está testemunhando essa questão, apesar de todos os desastres que o país já está vivendo, de corte de direitos e tudo mais, de uma política de extermínio, de uma política genocida, né? De um avanço muito grande da questão do racismo, de uma política muito grande, muito forte com relação a uma política discriminatória, preconceituosa e racista, né? Nós estamos vendo também um culto à personalidade do Bolsonaro, né? Isso é o que caracteriza um governo ditatorial. Apesar de nós estarmos num regime democrático, nós estamos num regime republicano, tá bom? Mas nós dissemos que o regime franquista ele era apoiado por setores da Igreja Católica e também pelo Exército. Eram as bases do franquismo, né? Era o catolicismo e o Exército, tá bom? Então, com isso, a ditadura comandava os poderes do Executivo, comandava os poderes legislativo e judiciário.
Esses poderes, na verdade, eles eram mantidos apenas como aparência, apenas para dar uma ideia de que se praticava uma democracia, quando na verdade não era. Tá bom? Na verdade, na Espanha funcionou um regime ditatorial, um regime fascista e um regime nazista que recebeu o nome de franquismo. Tá bom? Os Estados Unidos, por fim, com sua política ideológica, investiram milhões de dólares na Espanha, o que acabou acelerando a qualidade de vida da população, o que acabou acelerando o crescimento da Espanha, né? E, claro, também oferecendo, ao mesmo tempo, uma máscara para o regime ditatorial. Como assim uma máscara? À medida que eu invisto economicamente naquele país, eu quero que aquele país seja controlado por mim. Tá bom? E é exatamente isso que vai acontecer na França, aliás, na Espanha. Porque Francisco Franco, quando ele recebe esses investimentos dos Estados Unidos, ele vai permitir que os próprios Estados Unidos estabeleçam bases militares na França. Tranquilo? Para encerrar a nossa conversa, o regime franquista ele vai chegar ao fim como regime político, como regime ditatorial, após a morte de Francisco Franco, ainda no século XX, em 1975. E a morte de Francisco Franco vai abrir caminho, vai abrir espaços para uma mudança, para uma democracia parlamentar. Tanto que em 2006, já no século XXI, as cortes espanholas e o próprio parlamento vão condenar o regime ditatorial do franquismo com a justificativa de que houve corte de direitos, com a justificativa de que os direitos humanos foram violentados durante o regime ditatorial, né, durante o governo de Francisco Franco. Mas, mesmo assim, mesmo com toda essa questão, com toda essa condenação, né, com toda essa crítica ao regime franquista, muitos seguidores ainda vão continuar apoiando o franquismo, né, na Espanha. E suas manifestações vão ser mais visíveis porque não vão ser mais visíveis, aliás, essas manifestações não vão ser mais visíveis porque elas foram proibidas em 2006. Então veja que com toda essa proibição, né, com toda essa crítica ao regime franquista na Espanha, a gente vai ter apoiadores. E a gente poderia fazer um paralelo aqui com o nosso país. Nós estamos vivendo um período, né, de uma crise de saúde pública ocasionada por essa questão da pandemia, do novo coronavírus. Nós estamos vivendo uma crise ética, uma crise moral, ocasionada principalmente pelo presidente, né, da República. Repito, apesar de nós estarmos numa democracia, nós estamos acompanhando um sufocamento dessa democracia, porque direitos foram retirados. Há uma política violenta, né, de corte de direitos muito fortes, né? Há uma aceleração muito grande de uma onda pregada de racismo, né? Há uma onda muito grande de violência contra setores que sempre foram massacrados, como a questão das mulheres, como a questão dos gays, das lésbicas, né? da própria população negra e indígena em si, né? Mas mesmo assim, mesmo com toda essa trajetória, com todos esses cortes de direitos, nós ainda percebemos pessoas que apoiando esse tipo de governo. Então é esse paralelo que a gente precisa fazer com os regimes fascista na Itália, com o regime nazista na Alemanha e com o regime franquista na Espanha. Pouca coisa há de diferente com esse modelo político a nível de governo federal do nosso país. Há muita pouca, né, diferença. Pode até parecer redundante, né, mas é mesmo. Então, há pouquíssima diferença desses três regimes que nós falamos para o regime do nosso país, quando se fala de governos federais, de governo federal. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Estudem. Abraço virtual a todos e a todas.